Olá, eu sou Pablo Spyer, bem-vindo ao curso Touro de Ouro. Essa primeira aula é um bate-papo, é uma introdução sobre esse curso, onde eu vou mostrar quais são os principais indicadores econômicos do mundo e como eles mexem nos mercados. A gente vai falar sobre dados do emprego, evolução do PIB, inflação, índice do medo, índice do dólar, o DXY. Eu sei que tem gente que me assiste lá no meu Minuto Touro de Ouro e às vezes não entende tudo que eu falo. E foi pensando nisso que eu bolei esse curso, que eu criei esse curso. Nosso foco como investidores do mercado financeiro é multiplicar o nosso dinheiro e para isso é fundamental entender por que esses números que nós vamos analisar chamam tanto a atenção dos grandes investidores e das pessoas que trabalham nas mesas de operação das corretoras como eu ou dos bancos como meus concorrentes. É ali que se tomam as grandes decisões de investimentos. A gente vai analisar junto, a gente vai pensar junto como fazer a leitura desses números. A gente vai cobrir os assuntos que me fazem acordar todo dia às 5 da manhã para levar bom conteúdo para os meus clientes e para os ouvintes da Jovem Pan, que agora o Minuto está na Jovem Pan. A economia e os mercados estão ligados umbilicalmente. Os mercados são mais ariscos porque eles derivam da economia. Tudo que é derivativo é mais arisco do que o principal ativo, do que o ativo central. As opções são mais ariscas do que as ações, tá? Mas o foco de quem trabalha no mercado, no centro do nervoso do mercado financeiro nacional, como eu, é sempre ter uma análise macroeconômica sofisticada. Os melhores profissionais das assessorias, aqueles que têm a visão econômica mais sofisticada, as pessoas que tomam conta do dinheiro dos clientes e dos bancos, são as que ganham melhor no mercado. Esse pessoal ganha muito bem, você se impressionaria. As pessoas que trabalham nas mesas proprietárias dos bancos, que tomam conta do dinheiro do próprio banqueiro, são as que recebem os maiores salários do mercado. É inacreditável. Os bônus dessas pessoas são de milhões e milhões, tá? Uma pessoa que não entende bem macroeconomia não pode trabalhar num departamento de tomar decisão de uma instituição financeira. Nunca vai poder tomar decisão de investimento com o dinheiro dos clientes e muito menos com o dinheiro do banqueiro. Aí eu te pergunto, se você que vai tomar suas decisões de investimentos, você não deveria saber o que os principais profissionais do mercado financeiro analisam? Quanto mais sofisticados são os profissionais da equipe que toma as decisões, quanto mais eles entendem dos temas que a gente vai cobrir no curso Touro de Ouro, mais respeitados eles são entre nós do mercado e mais chances de ganhar dinheiro eles têm. Por exemplo, quando uma pessoa muito importante da equipe econômica sai do governo, os bancos disputam seu passe. Sai no jornal quem conseguiu levar aquele quarto de milha campeão, né? O banco tal contratou o peso pesado tal. Esse curso pode despertar em você a vontade de ser um desses pesos pesados. De qualquer maneira, eu vou te ajudar a ter uma compreensão mais ampla dos eventos importantes do mundo para o mercado financeiro. E esse conhecimento é muito benéfico para você tomar as melhores decisões sobre os seus investimentos aqui no Brasil e mundo afora, se você tiver dinheiro para fora, tá? Esse conhecimento vai ajudar você a navegar melhor pelos mercados, a entender o que esses números significam e como a gente olha para esses índices para tentar descobrir para que lado a maré do mercado está puxando. É óbvio que uma visão macroeconômica completa demanda tempo, dedicação, aprofundamento, estudo, tema, discussão com outros economistas, estudiosos, gente experiente. Esse curso Indicadores Touro de Ouro não é um curso avançado, não é um curso para profissionais, para os grandes gestores, os especialistas, mas também não é um curso básico, não. Pelo contrário, a minha ideia aqui é explicar de maneira simplificada os principais assuntos que os principais profissionais, tomadores de decisão do mundo olham, debatem, inferem, apostam. Se você é um investidor, conhecer o que importa na economia vai te ajudar no seu cenário macroeconômico, a entender melhor os riscos que você está correndo. Todos nós sabemos que não existe investimento sem risco. Investir se assemelha a um jogo de xadrez. E eu quero te ensinar como as peças se mexem, mas a estratégia do jogo vai ser sempre sua. Os indicadores são as peças desse jogo de xadrez da economia. Aqui a gente vai cobrir o rei, a rainha, o bispo, o cavalo. A gente não vai cobrir todos os peões, mas a gente vai ver que às vezes alguns peões têm que ser sacrificados. Alguns indicadores têm que sofrer para arrumar outros. Lembre-se, pensa nisso. Você tem que ter sempre essa ideia na cabeça. Economia é um cobertor curto, é um jogo de cobertor curto. Se o Banco Central sobe os juros para controlar a inflação, ele sacrifica o emprego, ele sacrifica o crescimento, já que tudo vai ficar mais caro para financiar e as pessoas vão ter menos ímpeto de pegar dinheiro emprestado para investir. Tá mais caro. Por outro ângulo de vista, né? Às vezes, a gente tem que sacrificar a inflação para ter crescimento, né? Porque crescimento e inflação andam de mão dada.
Se você quiser trabalhar no centro nervoso do mercado financeiro, como eu, né, já fique sabendo que para navegar bem, para navegar com segurança nos mercados, é fundamental conhecer profundamente os indicadores que vão ser cobertos nesse curso. E você vai ter que estudar muito, tá? É fundamental para você saber o que está acontecendo na macroeconomia global e local. Tá? Se você quer trabalhar, por exemplo, com vendas, também é importante, né, ter uma noção macro para ganhar credibilidade das pessoas, dos seus clientes. Né? Investimento tem tudo a ver com credibilidade. Né? Se você é um agente autônomo e quer vender investimento, você tem que saber o que você está falando. Hoje, o seu cliente, o seu investidor, o seu parceiro pode estar assistindo esse curso. Ou seja, esse aqui é o conteúdo mínimo para você ter uma conversa mais saudável, né? Para ter um assunto robusto, um papo mais profundo com o seu cliente. Ou pelo menos não está alienado. No mundo globalizado de hoje, é fundamental você entender um pouco das bolsas lá de fora. Saber como está a economia dos Estados Unidos, da Europa, da China, dos grandes parceiros do Brasil. Se algo importante pode mudar os juros por lá ou não. Afinal, no mundo de hoje, as economias são todas interligadas, é tudo globalizado, né? Quem realmente se interessar e quiser se aprofundar tem que fazer uma faculdade de economia ou fazer um MBA em mercado de capitais. Claro, eu fiz economia, eu tenho MBA em mercado de capitais, né? Então eu acabei amealhando bastante conteúdo, né? Aliás, eu bolei esse curso quando eu fui chamado para ministrar um MBA, né? Quando eu era jovem, eu percebi rapidamente que para se dar bem no mercado financeiro, né, o segredo era ter conteúdo atualizado para os clientes. Era saber o que estava acontecendo, era saber o que eu estava falando e estar por dentro dos assuntos, sempre trazendo informação de ponta, de qualidade. Não pode ser assunto banal, claro, e também não adianta ser conteúdo bom, velho, vencido. Assunto perecível tem que ser entregue na hora, tá? Mas demorou muito para eu me aprimorar, né, e entender o que realmente era importante. E foi pensando nisso que eu bolei esse curso. Não tinha um curso desse na minha época, né? Em lugar nenhum, aliás, não tem um curso desse, né? Você tem os assuntos soltos por aí, mas um curso que junta tudo e fala, esses são os assuntos importantes? Não tem. Esse curso vai ser um apanhado geral dos principais temas, tá? Quando me convidaram para dar essa aula de MBA, eu pensei, se eu tivesse feito o curso, né, sobre os indicadores que mexem nos mercados, teria me ajudado muito, teria me adiantado a vida bastante. Eu pensei, vou fazer um. Aí conversei com o pessoal da NIL, né, e fiz o curso. Eu dividi em 4 módulos, tentei explicar de uma maneira mais simples possível, né, o mais didático que eu pude, né, mas também foi um desafio para mim, eu vou te confessar, porque eu nunca tinha feito um curso na vida, eu nunca fiz um curso na vida antes. É a primeira vez. E a matéria não é uma matéria simples, é macroeconomia, é uma coisa chata, né? Eu tentei fazer de uma maneira que ficasse leve, né? E eu não sou também nenhum professor, eu não sei dar aula. O que eu vou fazer aqui, eu vou tentar passar o aprendizado que eu conquistei na frente de batalha, nas mesas de operação. Eu vou mostrar para você o que eu acho que é o mais importante para saber para quem quer trabalhar no centro nervoso do mercado financeiro ou para quem quer investir melhor o seu dinheiro. Os mercados, gente, são feitos de um monte de gente tentando investir o seu dinheiro baseado nas expectativas futuras sobre a economia. E do outro lado, no mercado você tem as empresas ou pessoas que estão precisando pegar dinheiro, captar esses recursos que a gente quer investir. Eles querem captar esse nosso dinheiro para pagar dívida ou financiar um investimento novo para a empresa crescer. E eles estão sempre tentando pagar menos, minimizar o custo deles, que eles querem pagar menos juro para nós, para mim, para você. Eles querem pegar esse dinheiro com o menor juro possível. Basicamente, a gente tem 2 tipos de investimento. Tem o investimento em renda fixa, onde o investidor pode projetar os seus ganhos na hora do investimento, né? E a gente tem os investimentos de renda variável, onde não tem garantia nenhuma de retorno, como as ações, tá? Os indicadores econômicos que nós vamos cobrir nesse curso aqui são os que mexem nesses 2 mercados, de renda fixa e de renda variável. A gente vai falar desde o emprego até as pesquisas sobre as temperaturas das economias, os famosos PMIs. Vamos falar de inflação, até dos índices mais sofisticados, eu vou falar, alguns que podem ser acompanhados em tempo real. E todos juntos, eles são as ferramentas mais importantes que um investidor pode ter nas suas mãos para decidir sobre os seus investimentos. Para investir com qualidade é imprescindível entender esses indicadores, entender como é que eles funcionam, quais são as dinâmicas desses números. Esses indicadores econômicos, eles são anunciados diariamente no mundo inteiro, o tempo todo. Cada indicador tem uma história por trás e a nossa missão é interpretar essa história, é desvendá-la. Cada indicador anunciado provoca uma reação diferente em cada mercado. Ou a bolsa sobe, ou a bolsa cai. Ou os juros abre, ou os juros fecha. Ou o câmbio valoriza, ou não valoriza. Ou o mercado se acalma, ou se estressa. A volatilidade aumenta, ou a paz reina nos mercados. E a gente
fica esperando esses números de olho na tela, né? Às vezes sentado na ponta da cadeira, parecendo estar numa arquibancada na hora que o nosso time vai fazer um gol. Os indicadores que eu separei com carinho aqui para explicar para vocês não são apenas os números que os investidores analisam para os seus investimentos, são os números que os bancos centrais analisam para tomar suas decisões de tomada de juros. São os números que os americanos olham. Como a economia americana é a maior do mundo, né, a maior de todas, PIB de mais de 21 trilhões de dólares, a gente precisa entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos constantemente. Senão, a gente não consegue fazer uma análise de investimento completa. A América é nosso maior parceiro comercial, é nosso maior cliente, é isso que os americanos são. Tá? E por isso que para analisar a Bolsa Brasileira, eu sempre falo muito das bolsas americanas, eu falo no meu dia a dia de trabalho e falo também no Minuto Touro de Ouro lá na Jovem Pan. Obviamente que eu vou falar aqui também, senão esse curso não faz sentido. O maior e mais importante banco central do mundo é o americano Federal Reserve, o Fed, né? Ele chama Fed porque é uma abreviação da palavra em inglês para federal, né? Federal. Aí ele se chama Federal Reserve, né? Em inglês, Federal Reserve significa reserva federal. Ó. Vai ter um capítulo só do Federal Reserve lá na frente, tá, gente? Vai ter bastante informação sobre ele, é lá no fim do curso, tá? Na economia, a gente pode falar que o Fed é Deus, tá? É o banco central mais importante do mundo. A gente tem que prestar muita atenção no que ele está fazendo, no que ele está falando, no que ele está pensando, né? E por quê? Para entender os rumos da política monetária americana, para onde vão os juros da maior economia do mundo. Vai subir o juro ou vai diminuir o juro? Vai sobrar mais dinheiro para o Brasil ou vai sobrar menos dinheiro para o Brasil? Porque, dependendo dos juros lá, é quanto dinheiro entra aqui ou não entra aqui. E é fundamental saber o que o presidente do FED está pensando, né? É muito útil saber o que o Jerome Powell, o presidente do Banco Central atual, chama Jerome Powell. É muito importante saber se ele quer subir os juros ou não. Aliás, ele falou que ele não vai subir os juros até o fim de 2023, né? Aliás, na crise do coronavírus, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, era a nossa única esperança. Se não fosse o Fed, né, se ele não tivesse injetado tantos trilhões de dólares na economia, eu nem sei o que teria acontecido com a gente, para ser sincero, né? Aliás, eu não sei o que teria acontecido com o mundo. As bolsas ainda estariam caindo, provavelmente, tá? E não sei se a recuperação que a gente viu teria acontecido, ou pelo menos não teria sido tão forte. Obrigado, Deus, obrigado. O mercado financeiro, ele demanda um certo conhecimento de previsão. É meio como uma meteorologia, né? A única diferença, eu gosto de falar, é que quem prevê o tempo erra menos do que a gente. O segredo para antecipar riscos é a informação. E entender o mercado é entender a reação das pessoas. Cada um de nós é uma gota num oceano gigantesco, que tem praias calmas, tempestades violentas ali longe, tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes o tempo fecha, né? Às vezes tem eclipse e por aí vai, tá? O tempo me ensinou que os movimentos que fazem os investidores irem na mesma direção, às vezes poderiam ser antecipados pela gente. Obviamente, movimentos aleatórios não, claro, mas movimentos em bloco sim. Por exemplo, cada uma das milhões de pessoas que migraram para a Bolsa, a nossa querida B3, a Bolsa Brasileira desde 2018, cada uma é uma gota no oceano, como eu, como você, nós somos uma gotinha, tá? Com a queda dos juros, né, de 14 para 2, essas gotinhas começaram a entrar na Bolsa. E a gente começou tirando copos de água lá dos investimentos de renda fixa, né, que não rendiam mais como antes, depois que os juros caiu, e começamos a entrar na Bolsa. E a gente terminou tirando baldes dos investimentos de renda fixa e jogando para a Bolsa de Valores, né? O 2% não rende, né? Então o renda fixa ele não era mais atrativo, não rendia mais nada, tá? E obviamente a queda da Selic foi a principal razão para essa migração, né? O renda fixa simplesmente não rende mais nada aqui no Brasil, né? Você cobrar imposto não tem nada, né? Será que alguém enxergou esse movimento? Será que alguém comprou ações da própria B3? É claro que sim. Na empresa que eu trabalho, né, os gestores dos fundos enxergaram esse movimento de fechamento da curva de juros, né? O que eles analisavam? Principalmente os dados do emprego do Brasil, né, a inflação, e o Banco Central, o que o banqueiro central falava na época. E eles apostaram convictos na queda de juros e acertaram em cheio todo o movimento, do começo ao fim. E não foi só na Bolsa que as pessoas investiram, não. Tá? Esperando, com essa queda de juros, esperando, né, um aquecimento, porque os juros baixos aquecem a economia, né? Além
além da Bolsa, além de eu criar o meu Minuto Touro de Ouro, né, que representa as ações, simboliza a alta da Bolsa, eu também investi em imóveis. Né? E não porque eu sou um gênio, não, gente, não, é por conhecer a histórias similares que aconteceram em outros lugares, como, por exemplo, na Coreia. Tá? Eu trabalho numa empresa sul-coreana, e aí eu simplesmente estudei a história da empresa que eu trabalho. Né? O meu chefe, ele falava isso nas reuniões, vai cair o juro, vai subir a bolsa, vai subir o preço dos imóveis. Né? A história foi igual. Quando os coreanos lá cortaram o juros de 2 dígitos, lá de 10, 12, 15, nem sei quanto era, para 2%, lá também aumentou drasticamente o número de investidores na Bolsa. Né? E as bolsas valorizaram muito, os imóveis também valorizaram demais. Obviamente, cada país tem a sua peculiaridade, mas sempre tem congruências. Né? E a gente sempre pode estar errado também, gente, pelo amor de Deus. Né? Exatamente porque alguma peculiaridade pode ser mais forte num país do que no outro, e a gente não analisou e não prestou atenção nisso. Mas juros baixos, num geral, facilita o crédito. E não à toa, a gente vê as pessoas aí dizendo que a gente vai ter o maior boom imobiliário da história. O pessoal está falando isso por aí. Por quê? Porque o juro está muito baixo. Foi o que aconteceu em outros países. E me parece uma aposta com boa probabilidade de acerto. Eu comprei imóvel. Né? Resta saber se o Banco Central vai conseguir manter os juros baixos por um bom tempo. Bom, analisando o que o nosso Banco Central fala, a gente acredita que eles devem manter os juros baixos pelo menos até setembro de 2021. Eles disseram que não vão. Vai, Torinho, não vão subir os juros. É o tal do forward guidance. Né? Outra coisa também, ao entender que nós somos uma comunidade, a gente entende que a economia é um organismo vivo, é feito de organismos vivos, feitos da gente. É algo que respira, que pulsa, que adoece, que melhora, que sara, que fica forte, que fica vulnerável, que fica preocupado, que fica com medo. É um organismo enorme e está vivo. Tá, gente? E a gente, como é um bicho vivo, a gente tem que estar sempre de olho, né? E mesmo olhando de perto, às vezes é difícil de tomar decisão, exatamente porque de vez em quando o bicho dá um pulo, ele tá vivo, tá? E foi tentando entender e explicar esse bicho vivo que eu criei o Minuto Touro de Ouro, não esse curso, o Minuto, tá? E é todo dia cedinho, que passa inclusive na Jovem Pan, né? Todo dia cedo eu consolido os principais assuntos econômicos do dia. Eu junto tudo que eu acho que a gente precisa saber sobre o que interessa para a Bolsa Brasileira e eu tento colocar no contexto certo e publico para todo mundo ver, né? Eu analiso todos esses indicadores que a gente vai cobrir. Basicamente, eu bato uma foto bem cedo, super cedo, da economia mundial e brasileira. Eu tento fazer a foto mais bem batida da economia toda manhã para nós, para todos nós. Se você não me segue, depois desse curso você pode me seguir. Os assuntos mais importantes daquele momento ali vão estar nessa minha foto, né? É 1 minuto e meio, 90 segundos. Eu faço isso. Dá trabalho, eu tenho que analisar todos esses indicadores que estão aqui no curso e juntar e resumir, né? Eu uso toda a minha experiência de quase 30 anos, já estou com 27 anos trabalhando no mercado financeiro com bolsa de valores, em corretora, tudo quanto é lugar. Eu uso essa experiência para filtrar os assuntos mais importantes, para tentar entender, né, as engrenagens. E quem quer entender as engrenagens da economia tem que assistir. Se você não me segue, eu recomendo seguir depois desse curso, porque vai te ajudar a enxergar a economia no dia a dia, foto a foto, até que eventualmente você vai enxergar um filme. Economia não é uma foto, é um filme. E para estar por dentro você precisa estar assistindo o filme todo dia. E demora para engrenar, para pegar tração, né? Demora um pouco para que você encaixar no trilho e começar a enxergar, né, o filme. Como eu disse, obviamente, né, eu não sou nenhum grande professor e eu vou me esforçar para tentar passar esse aprendizado que eu tive, esse conteúdo sofisticado para você. Eu sou uma pessoa humilde, tá? Por isso que eu até tenho dificuldade de falar de mim, mas eu vou falar um pouco de mim um pouquinho para vocês, né? Como que eu quero ensinar isso aí, porque a situação exige, tá? Eu já fui, para vocês saberem quem está falando com vocês também, né? Eu já fui sócio de uma corretora em Nova York, tá? Eu tenho um título lá nos Estados Unidos que se chama Principal, né? Que é o título mais alto para corretoras americanas. Ao ser Principal, né, você tem autorização de ser diretor estatutário de uma corretora americana, o que eles chamam de Full Broker Dealer. Tá? Aqui no Brasil seria uma corretora plena. Tá? E é uma prova muito difícil, chamada Series 24, Série 24, né? Pra você ter uma ideia, aquela prova que o Lobo de Wall Street fez, né, lá no filme dele lá, é o Series 7, que é a prova para ser operador de mesa, né? Que seria, sei lá, o negócio da Ancord aqui, tá? Não, Ancord que seria o agente autônomo, é a prova lá do PQO, seria a prova do PQO aqui no Brasil, né? E o pessoal já fala que a Series 7 é difícil. E é difícil, só que o Series 24 é ainda mais, tá bom? Hoje,
Eu sou diretor estatutário de uma corretora global, né? Uma corretora, um conglomerado financeiro, né? Nossa operação é bem forte, a gente tem trilhões sobre gestão, estamos no mundo inteiro. Eu trabalho nessa empresa que é uma das maiores do mundo, tá? É tipo o Itaú, o Bradesco lá da Coreia, tá? Eu também sou membro do conselho da ANCORD, que é a Associação Nacional das Corretoras de Distribuidoras de Valores do Brasil, né? Lá na minha corretora a gente atende os maiores clientes institucionais do mundo e eu conheço mesa de operações como poucos aqui no Brasil. Eu estou há muito tempo, eu estou há 27 anos na mesa de operação, tá? Aqui e nos Estados Unidos. A tomada de decisão de qualquer investimento é sempre complexa, né? A gente leva em consideração um monte de variáveis, né? Na hora de tomar uma decisão, de decidir sobre um investimento importante, a gente precisa estar bem convicto de algum cenário, dadas as condições que a gente está vivendo no momento, né? Até para renda fixa. Até para montar uma renda fixa, para montar uma posição de renda fixa, você tem que ter um cenário na cabeça, não é fácil, tá? Que mais? Bom, depois que um investidor entende esses indicadores, como que eles são calculados, né? Quais são os pontos fortes, quais são as limitações, fica mais fácil de tomar as decisões de investimento. Eu costumo dizer que às vezes pode ficar até mais difícil, né? Porque você fica são tantos, né? São tantas variáveis, você fica meio assustado, né? Aliás, não investir, por exemplo, não investir em determinado ativo é uma posição, né? Decidir não comprar uma ação é uma posição. Você não comprou, não está posicionado na ação. Você pode deixar de ganhar muito dinheiro ou não comprar um ativo, tá? Quando a gente percebe quantas variáveis existem, que a quantidade de caminhos, né, que a economia pode tomar se equivale àqueles resultados de árvore, né? A gente fica mais receoso de investir, tá? A matriz de resultados possíveis é muito ramificada, né? Por isso, né, que a gente precisa estar sempre preparado para qualquer revés na economia e nos mercados, porque eles sempre vão acontecer, os reveses nos mercados sempre nos acompanharão. É aquele tal do cisne negro, sempre vai aparecer. Ninguém sabe o futuro, tá? Ninguém sabe que ação que vai subir. Quando você vê alguém falando, compra essa ação que vai subir, é mentira. O cara não sabe. Ou ele tem informação privilegiada que é crime. Vou falar também sobre os dados da inflação, nosso inimigo número 1, né? Que ficou adormecida por anos aqui no mundo inteiro. E cada vez mais os investidores dão menos importância, porque ela parece que foi embora, mas não. Ela continua super importante, principalmente agora no mundo de juros baixos, juros negativos lá na Europa. A gente vai falar sobre o VIX, o índice do medo, né? Sobre o que são as famosas treasuries, o T10, o Tesouro Direto Americano, a renda fixa pré-fixada americana, né? As T-bills, as T-notes e até curva de juros invertida, eu vou me atrever a falar, tentar fazer de uma maneira leve, né? Vamos ver aqui o que indica uma curva de juros invertida e por que ela acontece. Vamos falar do índice do dólar, o DXY. O DXY, o índice do dólar, aliás, é ele que nos avisa de manhã cedinho se está tendo uma bomba no mundo ou não. Eu já olho de manhã, da minha cama eu já olho lá o DXY para ver, né, com que velocidade eu tenho que pular da cama e ir correndo pro trabalho, né? É o índice do dólar que avisa isso pra gente logo de cedinho, né? Várias moedas são operadas 24 horas. Se o DXY estressar, eu já pulo da cama, já saio correndo, nem tomo banho, já vou escovando o dente quase que no táxi. Você sai correndo pra lá, né? Aliás, por exemplo, uma coisa interessante que nós vamos falar aqui, você sabe quem que inventou o dólar como ele é hoje em dia? Nós vamos falar também no capítulo do dólar. Vamos olhar as commodities, né? Aliás, você sabe, por exemplo, o que significa commodity? Commodity significa uma mercadoria padrão, algo que pode ser padronizado para que possa ser negociado em alta escala, em larga escala na bolsa. Sei lá, saca padrão, barril padrão, o petróleo é barril de petróleo, né? Para ficar como uma ação, tá? Uma ação ela é padrão, né? Todas são iguais, vale o mesmo, o número unitário é 1 e dá para negociar com força, tá? Vamos falar aqui das taxas de juros, vamos falar sobre as políticas monetárias, as ferramentas dos bancos centrais, o que é dot plot, não sei se você sabe, é lá do Federal Reserve. Gente, é isso aí, vamos para o próximo capítulo. E se quiser rever esse bate-papo, não teve nenhum conteúdo profundo aqui, reveja, vai ter umas questõezinhas ali embaixo, pode fazer, mas vamos com força e vamos lá para os indicadores. Nos vemos no capítulo que vem. Vai, Torinho!